Aos 12 anos de idade, eu tive o primeiro contato com a psicologia. E foi num período, há alguns anos atrás, onde a psicologia não era algo tão comum. Mas a minha mãe foi convidada a me levar para um psicólogo. E quando eu entrei na sala daquele psicólogo, eu fiquei apaixonada por como ele dominava as pessoas. Eu literalmente quis fazer psicologia para aprender a mandar nos outros, porque ele mandava em todo mundo. Então, com 12 anos, eu comecei a me interessar pelo tema de psicologia. Eu comecei a fazer terapia e eu achava muito interessante a forma que ele conduzia as sessões. Quando tinha sessões em grupo, eu achava muito interessante a forma como ele conduzia o grupo inteiro e conseguia, dali, tirar algum resultado. Aos 22 anos, eu fui fazer vestibular para psicologia. Só que o curso era muito caro e, na época, eu não conseguia pagar o curso. Então, eu fiz vestibular para letras, porque eu sempre gostei de ler, de escrever. Quando eu era pequena, eu lembro que eu pegava um dicionário e eu ficava escrevendo o significado das palavras para eu decorar e eu falar com as pessoas e elas não entenderem. Então, eu fiz vestibular para letras. Só que naquele ano eu não passei no vestibular. E aí, o que aconteceu? Com a nota que eu tinha, existiam vagas remanescentes. E quando eu fui me candidatar para as vagas remanescentes, para que tinha vaga remanescente? Para psicologia. Então, foi assim que eu entrei na faculdade de psicologia. Só que psicologia sempre foi a minha paixão, desde os 12 anos. Já haviam se passado 10 anos e aquilo era muito mais intenso. E eu amava psicologia organizacional, social e do trabalho. Na época, eu já trabalhava num call center e eu trabalhava com treinamento e desenvolvimento de pessoas. Então, quando eu entrei na faculdade, eu já entrei bem direcionada a estudar desenvolvimento humano e essa parte de treinamento nas organizações de trabalho. Eu fundei a empresa Júnior de Psicologia da universidade que eu estudava. Então, a minha jornada como psicóloga sempre foi muito intensa. Eu sempre amei estudar, amei participar de projetos voluntários. Eu estudava em diversos horários, porque eu trabalhava, então eu pegava matéria de manhã, de tarde, de noite, e nessa intensidade eu fui levando a minha vida acadêmica. Só que Deus sempre foi tão bom comigo e tão generoso comigo que eu consegui passar na seleção de mestrado antes de concluir a faculdade de psicologia. Então, eu engatei psicologia e o meu mestrado em psicologia organizacional, social e do trabalho. E aí já se vão mais de 20 anos com a psicologia fazendo parte da minha vida. Com isso, hoje, eu tenho mais tempo de vida como psicóloga do que sem ser psicóloga. Eu tenho mais tempo de vida convivendo com a psicologia do que sem a psicologia. E eu posso te afirmar que ao longo da minha jornada eu tive que aprender a colocar as minhas emoções a serviço da minha vida. Eu tenho uma deficiência congênita, eu nasci sem enxergar de um olho. E a minha infância sempre foi muito atropelada, porque eu demorei para ser alfabetizada, eu tinha dificuldade com atividades de motricidade fina, e logo na adolescência eu fui mãe. Então, se eu não conseguisse conduzir as minhas emoções, eu de fato tinha aí muitas possibilidades de fadar a minha vida ao fracasso. Mas além de Deus ser muito, muito bom comigo, eu sempre tive pais que me apoiavam e me legitimavam para eu ser quem eu sou. A minha mãe e meu pai são um casal incrível. Eles sempre me validaram e sempre me estimularam para estudar. E hoje eu sou fruto de todos esses anos de estudo.